A última semana de Jesus nessa terra foi uma semana cheia de eventos. Com os relatos bíblicos nós podemos ver que na segunda-feira Jesus ele chega na cidade de Betânia, na casa de uma família que ele era bastante próximo, Marta, Maria e Lázaro. É na segunda-feira, na semana da morte de Jesus, que Jesus ele é ungido por Maria. Lembra do episódio quando ele é ungido por Maria? Então, na terça-feira, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Lembra do episódio onde ele entra e é aclamado por muitos judeus? Isso acontece na terça-feira da semana da sua morte. Naquela mesma terça-feira, à tarde, ele entra no templo, purifica o templo, e o que tudo indica, ele passa a terça-feira ou em Jerusalém ou nas cidades ao seu redor. Na quarta-feira, nós vemos Judas negociando Jesus com os principais líderes religiosos de Israel. Então na quinta-feira inicia-se a festa dos tabernáculos, ou também conhecida como festa da Páscoa. Jesus, como um bom judeu, logo pela manhã, ele determina que os seus discípulos vão e preparem a festa da Páscoa para ele ceiar com os seus discípulos. Os discípulos vão, preparam, e então à tarde Jesus ceia com os seus discípulos. À noite da quinta-feira, Jesus ele vai até o Monte das Oliveiras, para um lugar mais específico chamado Jardim do Getsêmani. Neste lugar, ele passa por um momento de aflição profunda, a ponto de suar sangue. Então, por volta da meia-noite, ele é traído por Judas, entregado nas mãos dos judeus, e ele é julgado. Na sexta-feira de manhã, Jesus é levado perante Pilatos e também é julgado pelos romanos, e portanto ele é condenado. Ele é espancado, ele é crucificado. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus morre. Então, José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo e coloca-o na sua sepultura. Mas então, no domingo pela manhã, acontece este episódio. Veja como este episódio inicia no primeiro verso. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pelo relato de Marcos, nós sabemos o porquê dessas mulheres estarem indo até o sepulcro. Veja, essas mulheres acompanharam Jesus no seu ministério, e é bem provável que essas mulheres tenham ouvido Jesus falar que ele ressuscitaria. Mas essa não era a razão por que elas estavam indo ao sepulcro. Elas não estavam indo para ver Jesus ressurreto. Marcos nos informa que essas mulheres estavam indo até o sepulcro para levar bálsamos. Isso fazia parte da cultura judaica, era algo que os judeus faziam, levando bálsamo até os corpos mortos para preservá-los, para deixar o processo de deteriorização demorar um pouco mais. Agora veja que por elas não estarem indo para ver Jesus ressurreto, um evento que acontece causa muito espanto nelas. Olha o que o verso 2 e o verso 3 nos informa. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Terremotos são causas naturais. Terremotos acontecem quando placas tectônicas se chocam. O Brasil, por exemplo, está bem no meio de uma placa tectônica. E é por isso que nós não temos grandes terremotos aqui. Porém, Israel está localizado bem entre duas placas tectônicas. E por isso, terremotos não são algo tão incomum lá. Segundo os geólogos, a cada 70 anos, mais ou menos, acontece um grande terremoto em Israel. Porém, veja que o capítulo anterior de Mateus nos relata que um grande terremoto já havia acontecido quando Jesus morre. E, portanto, em menos de 3 dias, 2 grandes terremotos aconteceram em Israel. Qualquer judeu que estava presenciando isso e vendo isso, sabia que algo diferente estava acontecendo. Não era natural ter 2 grandes terremotos em menos de 3 dias. O fato é que a própria natureza estava testificando algo sobrenatural. A própria natureza estava testificando o evento mais importante e mais significante na história da humanidade: a ressurreição de Jesus Cristo.
E veja que este evento, este terremoto, foi causado pela descida de um anjo. Isso fez com que os guardas ficassem com uma que a gente pode identificar como desmaio. Olhe comigo no verso 4. Diz que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. E é claro que as mulheres se espantaram com tudo isso também. Elas nem esperavam ver nenhum anjo, elas não esperavam nem ver o sepulcro aberto. E é por isso que no verso 5 o anjo trata de acalmá-las, dizendo: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Irmãos, é aqui que a gente pode encontrar o primeiro motivo, a primeira razão da importância da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Ela é importante porque, em primeiro lugar, ela garante o cumprimento das promessas de Cristo. Jesus havia falado 4 vezes durante o seu ministério que ele ressuscitaria. Todo o Antigo Testamento profetizou que ele morreria e que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. Ele cumpriu com a sua promessa. E sabe o que significa para nós, para mim e para você? Significa que todas as outras promessas que nós encontramos nas Escrituras, nós podemos confiar nela. Porque se Jesus não falhou aqui, ele não falhará em nenhuma outra. Veja o que ele promete no fim do verso 20, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe por que nós podemos crer? Nós ouvimos alguns pedidos de oração, de dificuldade. Sabe por que nós podemos crer que Deus, que Jesus está conosco nestes momentos de aflição e de dificuldade? Porque aqui, na sua ressurreição, ele não falhou. E, irmãos, se existia um momento para Jesus falhar, este era o momento. Sabe, quando uma pessoa ela sofre um ataque cardíaco, se as medidas corretas forem tomadas em até 1 minuto, essa pessoa possui 90% de chances de sobreviver. Mas agora, uma pessoa que foi espancada com chicotes de couro, que eram revestidos nas suas pontas por bolas de metais e fragmentos de osso, fazendo desse jeito, quando o espancamento dos romanos, fazendo com que as costas, os músculos fossem expostos, e a carne também, fazendo com que a pessoa tivesse uma grande perca de sangue. Se não bastasse isso, ter uma coroa de espinhos. E você sabe que a região capilar é uma das regiões mais sensíveis do corpo. E por isso, quando espinhos de mais de 1 centímetro cravam, certamente causam uma agonia profunda e uma grande perca de sangue. Se não bastasse isso, ter que carregar uma cruz e ainda ser pendurado nela. Você sabe por que a morte de cruz era uma morte agonizante e aterrorizante? Porque a pessoa que estava crucificada, agora suspensa com todo o peso do seu corpo, ela teria que fazer um esforço gigantesco para respirar. Então, agora pendurada com as suas costas já toda dilaceradas, ela teria que se inclinar e voltar para tentar respirar. As suas costas já estavam todas machucadas e as cruzes, diferente do que os filmes e as imagens nos mostram, elas não possuíam nenhum trabalhar de carpinteiro. Era qualquer madeira que os romanos pegavam, porque eles não estavam nem um pouco preocupados com as pessoas que estavam sendo crucificadas. Então uma pessoa agora, já no seu estado final de vida, se inclina para tentar respirar, e as farpas de uma madeira nem um pouco trabalhada, cravam nas costas dessa pessoa, causando grande dor. E ainda se não bastasse tudo isso, diferente do que os filmes e do que as imagens nos mostram, os romanos eles tinham o maior prazer de humilhar a pessoa que estava sendo crucificada. E por isso, as pessoas elas eram expostas completamente nuas diante de toda a sociedade. Se não bastasse tudo isso, ainda passar 3 dias no sepulcro. Você sabe qual é a probabilidade de uma pessoa nessas circunstâncias ressuscitar? Nenhuma. É impossível aos olhos humanos uma pessoa exposta a essas circunstâncias ressuscitar. Mas ele ressuscitou. Como ele havia dito. Ele cumpriu com a sua promessa. E isso faz com que eu e você agora olhemos para todas as outras promessas das Escrituras e nós podemos confiar que ele é fiel e que ele cumprirá todas as outras promessas. Ele prometeu que um dia voltaria e que levaria eu e você. Ele prometeu que estaria conosco.
E é por isso que nós podemos confiar nessas suas promessas. E veja que as mulheres, ouvindo isso, ouvindo essas boas novas, elas saem no verso 8, apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e grande alegria. Veja que contraste. Essas mulheres, elas nem sabiam direito o que estavam sentindo. Elas estavam com medo, mas elas estavam com grande alegria. Você consegue imaginar que tipo de sentimento, emoção que é essa? Elas não imaginavam que isso ia acontecer, porém elas acreditaram. O verso 8 ainda nos informa que elas, tomadas de grande medo e alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas creram e por isso elas foram anunciar aos discípulos. Agora o que o verso 11 passa a nos informar, do verso 11 até o verso 15, é que se as mulheres elas estavam dispostas a acreditar e a transmitir essas boas novas, havia pessoas que estavam dispostas a tudo, menos a acreditar nesta verdade: Jesus ressuscitou. Olhe comigo o que o verso 11 nos informa. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Primeira coisa que é importante nós ressaltar neste verso, que esses soldados romanos, após ver o que havia acontecido, eles foram fiéis. E eles voltaram e contaram tudo. Olha, aconteceu um terremoto, desceu um anjo, abriu o sepulcro, nós não vimos mais nada e Jesus não está mais lá. Agora veja o que os líderes religiosos de Israel inventaram. Uma mentira bizarra. Sabe, uma mentira que você precisa ter mais fé para acreditar nessa mentira do que para acreditar na ressurreição de Cristo. E o pior de tudo, essa mentira pegou. Porque Mateus vai nos informar que muitos judeus acreditaram isso até o dia de hoje. O livro dele foi escrito aproximadamente 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Significa que durante 20 anos, pelo menos durante 20 anos, muitas pessoas acreditaram nessa mentira. Olhe comigo a partir do verso 12. Qual é a mentira que eles inventaram? Reuniram-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Veja, irmãos, eu quero que nós pensemos sobre quatro motivos que comprovam que essa fala deles no verso 13, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos, é uma falácia, é uma mentira. Em primeiro lugar, os guardas romanos jamais dormiriam no seu trabalho. Nós precisamos lembrar que o Império Romano foi um dos maiores impérios que este mundo já teve e, portanto, os seus guardas, os seus soldados, eram muito bem treinados e muito bem pagos para exercer o seu trabalho. Você lembra daquele episódio em Atos, quando Paulo está preso e aí acontece um terremoto e o cárcere se abre, e aí o guarda que estava lá, ele acha que todo mundo fugiu e aí ele já pega a espada para se matar. E Paulo fala: não, calma, está todo mundo aqui ainda. Então, por quê? Porque ele já sabia: olha, eu dormi no meu trabalho, eu vou morrer igual. Então, antes de eles me matarem, eu já vou acabar com a minha vida por aqui. Era essa a lógica de um soldado romano. O soldado romano jamais dormiria no seu trabalho. Eles eram soldados mais bem pagos para exercer o seu trabalho. E, portanto, eles afirmarem que eles dormiram é uma mentira. Mas, tudo bem. Vamos supor que aconteceu um lapso naquela noite, estava todo mundo cansado e todo mundo dormiu. A segunda coisa que nos leva a apontar que essa aqui é uma mentira é porque eles dizem que eles viram que os discípulos roubaram o corpo de Cristo enquanto eles estavam dormindo. Essa afirmação é, no mínimo, curiosa. Porque, você lembra, essa noite, 4 da manhã, enquanto você estava dormindo, o que aconteceu? Que moto passou na rua, quantas vezes você virou para a direita, para a esquerda. A gente não lembra, a gente estava dormindo. Mal e mal a gente lembra dos sonhos que a gente tem à noite. Então, como eles sabiam que foi os discípulos que roubaram o corpo de Cristo? Como eles sabiam se eles estavam dormindo? É uma contradição óbvia. É óbvio que isso aqui é uma mentira. Mas vamos ajudá-los, né? Vamos imaginar que um deles apenas acordou e viu, os outros continuaram dormindo. Então, se um deles acordou, por que ele não soou o alarme para que os discípulos fossem presos? E por último,
É fato que isso aqui é uma mentira. Por quê? Os discípulos seriam as últimas pessoas a tentarem roubar o corpo de Cristo. O Evangelho de João nos diz que os discípulos, neste momento, eles estavam presos na sua casa com medo dos judeus. Eles haviam todos sido dispersos com a morte de Cristo, eles não teriam coragem de tentar roubar o corpo de Cristo. E veja que essa mentira mal contada, assim como hoje nós vemos inúmeras mentiras sobre o cristianismo, sobre a verdadeira religião sendo levantada de todas as outras maneiras. E a ressurreição de Cristo aqui ganha uma segunda importância especial para mim e para você. Ela não é só importante porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, mas ela também é importante porque ela fundamenta a nossa fé. A ressurreição de Cristo é um dos eventos mais significantes que fundamenta, que comprova que o cristianismo é a verdadeira religião. Maomé está morto, Buda está morto, Mao Tse Tung está morto, mas Jesus Cristo, ele está vivo. E nós temos evidências históricas o suficiente para provar isso, e bíblicas também. Isso nos mostra que somente o cristianismo é a verdadeira religião. A ressurreição de Cristo fundamenta a nossa fé. A nossa fé não é uma fé irracional, não é um salto no escuro. Ela é baseada em verdades. E na verdade de que Cristo, ele está vivo. O nosso Cristo não está morto. O nosso Cristo, ele vive. Ele vive. E veja que agora, a partir do verso 16... nós vemos que Jesus ele vai se encontrar com seus discípulos. Olhe comigo no verso 16. Nos diz que seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, alguns discípulos ainda estavam incrédulos. E aqui a palavra está no plural. Não é só Tomé que estava incrédulo. Parece que tinha outros discípulos incrédulos também. Agora, veja o que Jesus passa a declarar a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Jesus agora é o novo príncipe dessa terra. Até este momento, Deus havia concedido um certo poder para Satanás reinar sobre a terra. Você lembra no episódio de Jó, quando Satanás diz que está rodeando a terra e vem para acusar Jó? É porque até aquele momento Satanás tinha um certo poder e um certo domínio, mas agora essa terra tem um novo príncipe. Essa terra é dominada por Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você lembra da tentação de Jesus? O que Satanás oferece para Jesus? Todos os reinos da terra. Porque ele dominava até aquele momento. Mas agora Jesus, ele conquistou, através da sua ressurreição, todo o universo. Ele é um novo rei. E veja que, por ele ter toda a autoridade, agora ele dá uma ordem. E aqui nós podemos aprender o terceiro grande motivo do porquê a ressurreição de Cristo é tão importante para mim e para você. Ela não é apenas importante porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, ela não é apenas importante porque ela fundamenta a nossa fé, mas ela também é importante porque ela expande o reino. Ela expande o reino. Olhe comigo no verso 19. Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A primeira coisa que eu preciso ressaltar é que no texto grego, que é o texto original que foi escrito no Novo Testamento, a palavra que está no imperativo, o modo verbal que expressa uma ordem, é apenas o fazer. A palavra ide, ela não se encontra num modo imperativo, ela se encontra numa espécie que seria o nosso gerúndio. Então o que Jesus ele está ordenando aqui é isso aqui: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus está expressando e o que Jesus está dando ênfase aqui não é no ide, mas sim no fazei discípulos. Porque para Jesus era muito lógico. Agora os discípulos eles tinham que ir continuamente por todas as nações e fazer discípulos continuamente.
Seja por vezes a igreja tem enfatizado, e glória a Deus por isso, por nós temos vários projetos missionários, mas nós temos por vezes enfatizado muito o ID, esquecido de fazer discípulos. E o que Jesus ele está enfatizando aqui é que eu e você devemos fazer discípulos. Irmãos, o que Jesus está ordenando aqui é algo bastante sério. Porque Jesus não está dando uma ordem apenas para os seus discípulos, 12, os apóstolos. Ele está dando uma ordem para mim e para você. Ele está dando uma ordem para todos os seus discípulos de todas as nações. O que Jesus ele está estabelecendo aqui é que a expansão do seu reino, que se fundamenta na sua ressurreição, ela acontece através de mim e de você. E ela é um dever meu e teu. Jesus não está dando uma opção aqui para o cristão. Ele está dizendo, olha, se você quiser, você pode fazer discípulo, mas se você não quiser, também pode vir só no domingo, sentar, participar e está tudo certo. Não. Jesus está dando uma ordem. Fazei discípulos. É imperativo. É uma ordem. E a grande questão é como eu e você fazemos discípulos. Como nós discipulamos pessoas. O primeiro passo, a primeira receita, Jesus já dá no verso 20. Olha comigo, no verso 20 ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como eu e você fazemos discípulos? Ensinando as escrituras para eles. Então veja, meus irmãos, eu tenho a plena certeza que eu e você somos completamente capazes de pegar uma pessoa, começando a trabalhar o ID, né? Pegar uma pessoa que não é cristã, orar por ela, evangelizá-la, trazê-la para a igreja. Mas o que acontece muitas vezes? Vem pessoas novas para a igreja e aí agora é trabalho do pastor. Agora é trabalho do presbítero, né? Eu já trouxe ele para a igreja, quem vai discipular é... Não é isso que Jesus está nos ordenando. O trabalho de discipulado é um trabalho coletivo da igreja. Da igreja. Então, eu tenho certeza que você pode estar 20 anos, 15 anos na igreja, você tem mais conhecimento bíblico do que uma pessoa que está chegando. Você poderia se aproximar dessa pessoa, caminhar com ela, ler a Bíblia semanalmente com ela, uma vez por semana, marca um encontro na cafeteria e lê as escrituras com essa pessoa, conversa sobre a semana dessa pessoa, mostra para ela os princípios bíblicos que você sabe. Eu e você podemos fazer isso. Sabe, eu agora, estando aqui na casa dos meus pais, 2 vizinhos, né, com o discipulado que a gente tem na igreja, eu estagio numa igreja de São Paulo, eu achei que seria bastante complicado com toda a pandemia fazer isso, mas a gente não tem desculpa. Hoje é ligação de vídeo pelo WhatsApp, chamada, não tem, o trabalho continua a mesma coisa, porque eu e você temos recursos hoje para discipular pessoas de qualquer lugar do mundo, na nossa própria casa, e portanto eu e você não temos desculpa para não discipular as pessoas, não temos. E eu ressalto aqui, porque não é uma ordem minha, é uma ordem de Jesus, é um dever, é uma obrigação. Jesus não está dizendo, olha, se você quer seguir meus passos, você pode talvez fazer discípulos. Não, ele está dando uma ordem, é bastante claro. É um dever meu e teu fazer discípulos. E como nós temos respondido a esse chamado do Senhor? Como nós temos atendido a este dever que eu e você temos, de discipular pessoas, de caminhar com pessoas, de ajudá-las, né, nos caminhos do Senhor. Mas eu quero ainda mostrar como este processo de discipulado ele pode e deve ser aplicado em uma outra área, na nossa família. Talvez você, para mim um pouco difícil, né, discipular alguém da igreja, tal, tenho uma dificuldade. Então, a gente pode fazer isso na nossa família. E aqui eu quero falar um pouco mais diretamente aos homens, porque a responsabilidade maior neste processo de discipulado, ele cai sobre os ombros dos homens. A Bíblia nos deixa claro que Deus, ele instituiu uma ordem hierárquica, uma ordem federal em várias esferas da nossa sociedade, na igreja, na política e na nossa família. E na nossa família, ele instituiu o homem como o cabeça federal da família. O que significa? Hoje nós vivemos numa república federativa presidencialista. Significa que o nosso presidente é o nosso maior representante. Você gostando ou não gostando dele. O fato é que quando eles se encontram na ONU, quem está nos representando é o nosso presidente.
Na nossa família, quem nos representa é o marido, é o esposo. E, portanto, ele tem a responsabilidade principal de, federativamente, representando a sua família, discipular a sua esposa e discipular os seus filhos. E, bom, eu não conheço quase ninguém, mas talvez você esteja namorando. É um bom momento para você, menina, prestar atenção se esse rapaz que você está namorando, ele toma essa responsabilidade desde já. E se ele não faz, você como auxiliadora, é o dever teu ajudá-lo a entender isso. Ajudá-lo a entender que discipular, né? Quantos devocionais vocês fazem juntos durante a semana? Quantas vezes vocês leem a Bíblia juntos? É o que Jesus está falando, ensinando todas as coisas que vos tem ordenado. Quantas vezes vocês leem a Bíblia juntos durante a semana? Sabe, se o teu namorado ou o teu noivo não faz isso agora, certamente no casamento será um desastre. E agora falando para maridos, como os maridos têm atendido a esse chamado de discipulado da sua família? Sabe o que é triste nós imaginarmos, e é um fato, que a vida devocional de muitos homens cristãos, a própria vida devocional deles é uma baderna. É uma vergonha. Nem eles não conseguem organizar os seus devocionais diários. E muito menos discipular a sua família. Mas agora o que Cristo está nos deixando claro aqui é que é um dever do homem assumir essa responsabilidade e discipular a sua família. Irmãos, é uma responsabilidade bíblica de nós tomarmos a nossa posição diante da sociedade, como homens, como esposas que auxiliam seus maridos a entender este papel e nós vivemos para a glória de Deus. Sabe, por vezes eu vejo muitos casais tentando resolver problemas com métodos sociais, métodos mundanos. Alguns livros falam sobre isso, sobre como ficam tentando podar galhos em vez de resolver a raiz do problema. Se o teu relacionamento não está bem, certamente é porque ele não está bem na vertical. E antes de arrumá-lo na horizontal, você precisa arrumá-lo na vertical. E um bom caminho para começá-lo a arrumá-lo na vertical é começar a discipular a tua família. É começar a tomar as escrituras de uma maneira séria, como Deus nos ordena. Não acha que o romance por si só vai sustentar um relacionamento. O que a Bíblia nos ensina é que todos os romances e todas as outras coisas provêm de uma vida com Deus, com um relacionamento na vertical ajustado com Deus. E portanto, eu vos convido a refletir nessa noite sobre como nós temos tomado este dever. E eu ressalto novamente, é um dever, não é uma opção. Não é uma opção. E se eu e você queremos chegar diante de Deus e sermos chamados de servos bons e fiéis, está na hora, mais do que nunca, se nós ainda não temos assumido isso, está na hora, mais do que nunca, de nós tomarmos essa responsabilidade com seriedade, como bons cristãos, como a Bíblia exige de nós. Dessa forma nós glorificaremos ao Senhor. Então, meus irmãos, não esqueçam da importância da ressurreição de Cristo. Ela é importante porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, ela fundamenta a nossa fé e ela expande o reino. E essa expansão do reino acontece através de mim, de você, na igreja, nas nossas famílias, na sociedade. E que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a tomar as nossas responsabilidades e glorificá-lo no nome dEle. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos ensina como nós devemos seguir. Nós te agradecemos pelos padrões bíblicos que o Senhor institui a nós. Te agradecemos por isso, Senhor. E nós queremos reconhecer e confessar e nos arrepender dos nossos pecados, porque muitas vezes nós não temos reconhecido a importância da Tua ressurreição em nossas vidas, e por isso nós temos deixado de confiar inteiramente no Senhor nos momentos de dificuldade. Nós temos deixado, Senhor, de olhar para as promessas das Tuas Escrituras e reconhecer que Tu és um Deus fiel e que cumpre cada uma delas. Nossos corações têm sido incrédulos muitas vezes, Senhor. Nós não temos olhado e confiado no Senhor inteiramente, e por isso nós te pedimos perdão. Senhor, nós também confessamos como por vezes nós não temos olhado para a Tua ressurreição como um evento histórico tão importante que fundamenta a nossa fé, e talvez dúvidas tenham corrido em nossas mentes sobre a veracidade dos fatos, sobre a Tua própria existência, e por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Nós também queremos confessar, Deus, que
Nós, por vezes, não temos assumido a nossa responsabilidade como discipuladores, nem na igreja, nem na nossa família, nem na sociedade, e por isso nós pedimos a Ti perdão. E nós rogamos que o Teu Espírito Santo, Consolador que habita dentro de nós, que nos santifica dia após dia, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ajude-nos a melhorar, ajude-nos a reconhecer os nossos erros nas áreas que nós temos fracassado, para que nós venhamos a crescer em santidade, para que nós venhamos refletir o Teu caráter, a Tua personalidade, para que nós venhamos ser cristãos exemplos neste mundo, Deus. Este é o nosso desejo, é glorificá-lo, é servi-lo da melhor maneira possível. Eu peço que o Teu Espírito Santo continue ajudando-nos a reconhecer isso dia após dia. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.